levantamos, Pai, pela oportunidade de nos reunir nessa noite para congregarmos como igreja, como corpo de Cristo, a igreja corporativa. E agora nós temos levantado o altar de adoração a Ti, Senhor. Queremos agora nos alimentar da Tua palavra, queremos agora nos alimentar de Ti. Ministra, Senhor, dentro de nós. Toma-nos por dentro, Senhor. Toma-nos por dentro, Pai. Arranca de nós toda mentalidade religiosa, Senhor. Ministra o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, queridos. Boa noite, a paz. Alguns eu cumprimentei antes. Para quem eu não cumprimentei antes, boa noite, a paz seja convosco. Que bom que podemos nos reunir num número um pouco maior hoje, né? Agora semana que vem já volta de novo a história de bandeira vermelha. Nós vamos abrir a palavra 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 9 e 10. Aleluia. E hoje, como eu gosto de pôr título nas mensagens, o título seria: não reclame por estar sozinho. Não reclame por estar sozinho. Vamos lá então. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Amém? Deixe marcado aí, nós vamos ler alguns textos. Sabe, o profeta Elias, para ele nunca foi um problema estar sozinho. O profeta Elias foi levantado pelo Senhor num tempo muito difícil, num tempo onde a nação de Israel estava muito distanciada do Senhor. A nação estava praticamente toda envolvida pela idolatria de Acabe e Jezabel. A nação estava toda dominada por esse espírito dominador que é Jezabel. E toda a nação estava afastada do Senhor. Então o Senhor levanta Elias. E o profeta Elias, ele teve um ministério do profeta Elias, ele foi curto. Ele não foi um profeta que ficou muitos anos ministrando sobre a nação. E ele era um cara, o profeta Elias, eu vou usar esse termo, ele era um cara, era sangue nos olhos. Eu acho que o crente moderno hoje teria muito problema de congregar numa igreja liderada pelo profeta Elias, porque o profeta Elias, aliás, os profetas, todos eles eram muito temperamentais, muito assim, era pouca conversa. Por pouca coisa Elias já mandava fritar os caras, não tinha conversa. Se o cara olhava meio azedo para ele, já trocava uma palavra que ele não gostava, ele já dizia: queima ele, Senhor. Aí descia fogo e fritava. E Elias era assim. E ele, embora tivesse uma escola de profetas que eram treinados por ele, que eram orientados por ele, ele não era assim uma pessoa envolvido com a sociedade. Ele ficava lá escondido, orando, buscando ao Senhor. E aí quando o Senhor dizia: vai lá e faz tal coisa, ele ia e fazia. Então ele ia andando assim pelas beiradas, ele ia se movendo pelas periferias, vamos dizer assim.
Até que chegou o dia em que o Senhor manda ele ir a Acabe. Ele vai até Acabe e Acabe diz para ele: então é você que é o cara que está perturbando a nação. E Elias chega lá e diz: ó, o negócio é o seguinte, vocês estão levando a nação à idolatria, e agora, para mostrar que existe um Deus aqui, não vai chover 3 anos, não vai chover. E virou as costas e saiu. E tinha aquela coisa, Elias, ele falava e Deus assinava embaixo: não vai chover, não vai chover, e pronto. E não choveu, enquanto o Elias não foi lá e disse: agora vai chover. E ele era assim. E andar sozinho para Elias não era um problema, nunca foi um problema. E agora ele vai lá, desafia os profetas de Baal, né, os sacerdotes de Baal. Ele vai lá e desafia os caras. Tu vê ele sozinho. Ele entra lá no palácio e ele, na sala do rei, ele diz assim: pois então agora, olha só, agora é o seguinte, ó, nós vamos saber quem é Deus em Israel. Nós vamos nos reunir lá no Monte Carmelo, e aí nós vamos levantar um altar, e aí os profetas de Baal vão clamar a Baal, eu vou clamar ao meu Deus, e o Deus que responder com fogo vai ser o Deus de Israel. E aí ele lança esse desafio. Tu vê que ele não teve medo, ele não teve medo nenhum. E chega o dia, ele vai para o monte, e chega lá cedo da manhã, toda a nação, a grande multidão ali, para ver o que ia acontecer. Acontece toda aquela história que você sabe. Os caras ficam a manhã inteira clamando e gritando, e eles começam a se mutilar, eles começam a se cortar. E aí Davi foi crescendo, né? Porque passou 3, 4 horas eles correndo em volta do altar e clamando por Baal. Ele foi crescendo, ele começou: quem sabe Baal está ocupado, quem sabe Baal está fazendo outra coisa, quem sabe vocês têm que gritar mais, quem sabe. E aí vai aquela história toda. E aí quando chega meio-dia, ele manda parar e diz: agora chega, vocês já clamaram, vocês já pediram, agora eu vou falar, eu vou orar. Aí ele reconstrói o altar. Essa reconstrução do altar, talvez dá uma pregação só sobre isso. A reconstrução do altar, eles colocam água, que era, imagina, 3 anos sem chover, ele manda colocar 12 cântaros de água. Eles têm que buscar aquela água longe e trazer aqueles 12 cântaros, colocar sobre aquele altar. E aí quando ele ora, mas não tinha outra coisa, ele orou, desceu o fogo do céu, e o povo então se cai com o rosto em terra, e o povo começa a gritar: não, só o Senhor é Deus e tal. E naquele momento acontece um grande mover na nação inteira. Os sacerdotes de Baal, todos eles são mortos. Os sacerdotes de Aserá são quase 1000, todos eles são mortos. E até aqui está tudo bem para Elias. Até antes de concluir, eu queria falar sobre a escola de profetas. Talvez tenha sido o maior erro da igreja moderna, foi ter eliminado as escolas de profetas. Você vê que até João Batista haviam os profetas, haviam as escolas de profetas. E os profetas, eles reuniam os seus discípulos e ensinavam aos seus discípulos o ofício profético. Como ouvir o Senhor, como entender o tempo, como entender as coisas que estavam acontecendo, como discernir o que o Senhor estava falando. E não era como hoje, o pessoal sentava assim, e aí pegava os livrinhos e lia e tal. Não, eles iam na prática do dia a dia. Eles saíam, o profeta ia, os caras iam atrás, e aí ele parava e ensinava: vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim, fazer tal coisa, fazer desse jeito, fazer dessa forma, é assim que se faz, é assim que o Senhor se move. Essa escola de profetas, ela sempre foi muito importante. Quando João Batista vem, e você percebe que o ministério profético, ele era um ministério muito, como é que eu vou dizer? Normalmente o profeta, ele era um cara assim, pavio curto, ele era um cara de pouca conversa, e que por pouca coisa se azedava. Era um cara assim muito temperamental. Era um profeta, ele era uma pessoa que não podia estar
Hoje, profeta não pode liderar uma igreja, porque as igrejas não estão acostumadas com o ministério profético. Aí nós vemos João Batista. Você vê que as pessoas andavam 90 e poucos quilômetros para dentro do deserto para ouvir João Batista. E aí eles chegavam lá, e João Batista, ele pregava uma única mensagem. João Batista só pregava uma mensagem, ele pregava a mensagem de arrependimento. E aí as pessoas andavam 90 e poucos quilômetros para o deserto. Não é que nem hoje você entra no carro, daí seu carro tem ar-condicionado e tal, ou você vem de Uber, ou você vem de bicicleta, ou mesmo que vem a pé, daqui ali é perto. Você imagina andar 90 e poucos quilômetros. Aí uma pessoa chega lá, não tinha lugar para sentar, era na beira do rio, não tinha lugar para sentar, não tinha conforto. E aí eles chegavam lá para assistir a pregação de João Batista, que podia demorar um dia inteiro. E aí chegava lá assim, querendo ouvir uma palavra de motivação. E aí o João Batista começa a pregar: raça de víbora, quem disse que vocês vão salvar do juízo do Senhor? Você imagina você chegar num dia de culto e você pensando assim: pai, hoje estou precisando de uma palavra assim. E aí o camarada pega a palavra e diz assim: quem disse que você vai escapar do juízo do Senhor? E assim era a pregação, a palavra de João Batista. João Batista era um profeta, e as pessoas ouviam aquela palavra, e aquilo tocava no coração delas, e elas se arrependiam, faziam fila para receber o batismo de arrependimento, para confessar os seus pecados, para fugir do juízo do Senhor. Porque se as pessoas entendessem que elas precisam fugir da ira do Senhor, e que a salvação nos livra da ira do Senhor, e que um dia o Senhor vai derramar a sua ira sobre o homem que não se voltou para Cristo. Então, quando eles eliminaram as escolas de profetas, e aí começaram a formar as escolas de pastores, você talvez não entenda muito a diferença do que é uma escola de profetas e o que é uma escola de pastores. Como eu disse antes, o profeta, ele é aquele que confronta. O apóstolo é aquele que envia. Você vê que lá no começo da igreja primitiva haviam os profetas, haviam os apóstolos, haviam os mestres, haviam os evangelistas e haviam os pastores. E você vê que em Jesus esses 5 ministérios se moviam. Você vê que, por exemplo, em Mateus 5, 6 e 7, Jesus faz as pessoas se sentarem, e aí ele se apresenta como um mestre, e ele começa a ensinar o que é o reino de Deus, qual é a constituição do reino, como é o nosso procedimento na sociedade. Ele ensina sobre o reino, ele fala sobre o reino de Deus, e as pessoas ouvem aquele ensinamento e eles ficam admirados como ele ensinava com autoridade. Mas você vê, por exemplo, que quando ele chega em Jerusalém, e aí eles levam Jesus no templo, o lindo templo de Jerusalém, que parecia de ouro. As construções em Jerusalém, elas eram feitas de uma pedra que quando batia o sol parecia ouro. E eles levam Jesus até o templo, eles mostram: olha que templo lindo, e eles querem exaltar aquela construção. Aí Jesus vem na veia com o ministério profético, e ele diz assim: isso aí tudo vai se quebrar, não vai ficar pedra sobre pedra. Por que vocês estão aí olhando isso aí? Isso aí tudo vai ser quebrado, vai ser destruído, e não vai ficar pedra sobre pedra. E depois de 3 dias o Senhor vai levantar tudo de novo. E aí Jesus fala um negócio que ninguém entende, mas Jesus está falando profeticamente do que vai acontecer. A destruição do templo acontece 70 anos depois, mas ele também estava falando da sua própria ressurreição. Jesus, ele também se movia no ministério apostólico, porque ele ensinou seus discípulos e os enviou. E o apostólico é isso, é enviar. E dentro de uma congregação é importante que haja esses 5 ministérios se movendo. Então, já quando eles eliminam as escolas de profetas e eles criam os cursos teológicos de formação de pastor, a igreja se torna o quê? Mais zen. Porque o pastor é o cara assim que é zen.
vai lá, visita o irmão. Aí o pastor, por que você não vem, irmão, no culto? O que está acontecendo com você? Irmão, você está triste? Irmão, por que você está assim? Irmão. Esse é o ofício pastoral, apaziguar, acalmar os ânimos, fazer os irmãos ficar tranquilos. E aí a igreja se torna zen. Mas a igreja precisa do ofício profético. A igreja precisa do ofício profético, de que alguém chegue a ela e faça como João Batista. O que você está pensando? O que você acha da sua vida? E ao invés do pastor chegar lá e dizer, irmão, aí o profeta tem que chegar e dizer, irmão, você tem que se converter, irmão, para com isso, deixa de ser criança, toma vergonha na cara, irmão, vai orar, vai buscar o Senhor, vai se converter, irmão, para com isso, de novo com o mesmo problema, irmão. Aí se o pastor faz isso, o irmão vai dizer, pô, esse pastor vem aqui me ofender, precisando de alguém para me acalmar, para me relaxar. Vem o pastor me chamar de pecador, vem o pastor dizer que eu sou infantil, vem, mas é necessário que haja um confronto, é necessário que seja exposto, é necessário que haja um conserto. Mas às vezes também precisa de um apostólico. Vai, irmão, vai. Pastor, tem alguém? Vai, irmão, vai fazer. O senhor não quer ir junto? Não, irmão, vai fazer. É necessário apostólico, é necessário profético, é necessário mestre, é necessário evangelista, que tem um linguajar mais fácil de todo mundo entender. Então Elias, ele era um profeta, e ele não era assim, um cara de liderar uma congregação. Ele formava os seus discípulos, e para ele nunca foi um problema estar sozinho. Mas bastou, você vê que ele está lá, as pessoas são ativadas por aquilo que aconteceu, e aquilo, ele enche o seu coração. Mas aí no mesmo dia, no dia seguinte, chega a notícia de que Jezabel disse que vai matar ele. Para ele não faz problema, para ele não foi problema andar sozinho. Daí o que ele faz? Ele resolve fugir. E é muito interessante que a palavra de Deus, ela não oculta o lado humano dos personagens. Então ele resolve fugir. E é interessante que ali a gente leu no verso, que a palavra de Deus assim, que ele pegou para proteger a vida dele. Ele foge para proteger a vida dele. Ele foge para que ele seja preservado. E aí quando o Senhor chega para Elias e pergunta, Elias, por que você está aqui? Daí ele diz assim, no caminho, Senhor, o Senhor pode me matar. Ele fugiu porque não queria morrer. Daí ele chega para Deus, o Senhor pode me matar. Tá, você quer morrer ou quer viver? Afinal de contas, decide, né, irmão? Decide o que você quer. Você fugiu porque não queria morrer, agora você chega aqui e quer morrer. Aí quando o Senhor chega para Elias, e o Senhor pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? Ele entra no deserto, ele adormece lá embaixo no meio do deserto. O anjo vem, traz para ele o pão e água, ele come, se alimenta, anda 40 dias para dentro do deserto, se esconde numa caverna. E aí quando ele está lá dentro de uma caverna, e ele começa lá, vem o Senhor, e a gente vai ler ali no verso 11 em diante, o Senhor vem, e disse-lhe então o Senhor Deus, ele dá aquela resposta para Deus, eu fiquei só. O problema de Elias é que ele estava se sentindo só. E às vezes o nosso problema é esse também, é a gente pensar que está sozinho. Porque nós, seres humanos, nós temos muita paixão pelo reconhecimento. Nós temos muita paixão que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas falem alguma coisa sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então quando as pessoas se dobraram e disseram, realmente sou o Senhor e Deus, para Elias estava legal. Mas na hora em que ele houve um confronto, na hora em que a situação muda, agora ele queria um reconhecimento, agora ele queria se sentir mais seguro, ele achava que precisaria ter pessoas junto com ele. Ele entendeu na sua mentalidade humana que pessoas precisavam lhe dar algum tipo de apoio. E nós como igreja precisamos entender, queridos, como igreja nós somos o corpo de Cristo.
Mas Cristo, Ele vai tratar de nós como os membros desse corpo. Ele vai tratar de nós individualmente. Você sabe por que Ele vai tratar de nós individualmente? Porque todos nós aqui estamos nessa caminhada para o reino de Deus, amém? Mas nem todos estamos no mesmo nível. Nós podemos ter saído todos juntos lá atrás, a grande maioria, mas nem todos cresceram na mesma medida, nem todos amadureceram na mesma medida, nem todos se entregaram ou se comprometeram com a mesma medida. A forma do Senhor Jesus tratar comigo, com a pastora, foi uma forma, foi uma maneira, foi uma coisa. Como Ele tratou com cada um de vocês foi outra coisa. Então o que o Senhor fez? O que o Senhor faz? Ele nos pega como membros deste corpo e Ele vai tratar com a gente individualmente, no nível em que nós estivermos. Às vezes alguém está se queixando, está se lamentando: ai, porque eu estou passando por essa luta, ai, porque eu estou passando por tal problema, ai, porque eu estou com essa situação. Eu até gostaria de dizer: vamos trocar então, vamos trocar, você pega os meus e eu pego os seus. Eu pego os seus problemas, os grandes problemas que você está enfrentando, e você pega os meus, e aí você vai dizer: meu Deus, não, isso eu não quero. Por quê? Por que são diferentes? Porque são níveis diferentes, querido. São situações diferentes, são comprometimentos diferentes, são situações completamente diferentes. Então com você Deus vai tratar de um jeito, com o outro Deus vai tratar de outro jeito, porque nem todos estão no mesmo nível, nem todos estão da mesma forma. Não adianta você ter 100 pessoas e esses 100 não estão junto com você. Você lembra que Jesus, Ele tinha os discípulos, não tinha? Eram os 12 que andavam sempre com Ele. Quando Jesus chamou eles para orar, o que eles foram fazer? O que eles fizeram? Falei sobre isso na quinta. Foram dormir. Jesus chama eles para orar, nunca chamou. Daí o dia que Ele chama, os caras vão dormir. Parece que o olho fica pesado, não conseguia orar com Jesus. Então há pessoas, querido, se você sentar com elas, embora todos estão no reino, embora todos estão na mesma caminhada, embora todos estão buscando o propósito, embora todos estão vivendo o propósito, mas os níveis são diferentes. Se você sentar com elas, agora um pastor me chamou e disse: pastor, me explica, é verdade que a gente não perde a salvação? Aí eu disse para ele, eu estava aqui sentado, ele disse: pastor, agora eu não posso falar para você, depois a gente conversa. Porque há pessoas que estão no nível X, enquanto alguns estão se preocupados, porque agora estão sendo confrontados no fato de que a salvação que Jesus nos dá é uma salvação eterna, é uma salvação que ninguém tira. E eles agora estão descobrindo isso, agora estão entendendo isso, e com dificuldades Deus está arrancando os véus do seu coração, do seu entendimento. Outros estão lá adiante, em outras situações, em outro nível, buscando outro entendimento, outras coisas. Então mesmo que você está com 50, 100 pessoas do seu lado, e juntos, andando com você, elas não estão no mesmo nível. Então Deus vai ter que tratar com você de um jeito, Deus vai ter que tratar com o outro de outro jeito, Deus vai ter que falar com o outro de outra maneira. Com alguns o Senhor diz meia palavra, já entendeu. Para outro o Senhor diz uma frase inteira, a pessoa fica boiando assim. Aí o Senhor vem e fala, aí Deus tem que levantar uma mula para falar com ele. Aí Deus, na mula não resolve, Deus manda outra coisa, até que a pessoa entende: ah, é isso aqui que o Senhor está falando. Não sei se você consegue entender. Então Elias, ele é confrontado, e o Senhor pergunta: mas por que você está aqui? Aí ele diz: ah, porque mataram os profetas. Mas já estavam matando o profeta antes. Ah, porque perseguiram, já estavam perseguindo antes. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu fiquei sozinho. Porque nós queremos muito reconhecimento. Nós queremos muito reconhecimento. E Elias não havia entendido ainda que a única pessoa importante na nossa vida, que a gente precisa saber que sempre está conosco, é o Senhor. Ele que tem que estar sempre conosco. Querido, você, quem é casado aqui? Deixa eu ver.
Aí a esposa conversa com o marido entende tudo. E aí o marido fala com a esposa fica boiando. Fica, porque são níveis diferentes, são outra forma de visão, são outra forma de vida, é outra coisa. Então Deus precisa tratar com o marido, Deus precisa tratar com a esposa, Deus precisa tratar com os filhos. E Ele vai pegar isso separado e vai tratar com eles separados. Então muitas vezes nós vamos nos sentir sim, sozinhos. E o problema é que Elias lamentou isso. Senhor, eu estava sozinho. Quantas vezes a gente lamenta pensando, eu estou sozinho, eu queria que alguém me dissesse alguma coisa, eu queria que alguém me falasse uma palavra. Quantas vezes alguém me chama e diz assim, pastor, vê uma palavra aí para mim. Vê uma palavra aí para mim. Um dia uma pessoa me encheu tanta paciência, eu disse, eu vou dizer uma palavra, essa é forte. E aí quando me disse assim, a pessoa, opa, abre a Bíblia aí, é forte essa, está aqui, ó. Aí ele foi lá, abre Mateus 6. Aí ele foi lá, procurou, Mateus 6. Aí disse, abre no versículo 6. Aí ele abriu no versículo 6. Essa é a palavra para a tua vida. Aí ele abriu lá e olhou, o que estava escrito? Mas a orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, querido. Essa é a palavra para você. Aí ele disse, mas pastor, você tem certeza que é essa palavra? É isso que o Senhor está mostrando para a minha vida? É, para a tua vida, para todos nós, é essa palavra. Mas às vezes nós queremos que as coisas sejam facilitadas, nós queremos pular processos. Isso é um reflexo da vida em sociedade, irmão. No meu tempo, o camarada fazia amizade com a menina, fazia amizade com ela. Se chegasse a queimar roupa, já quebrava, já não dava certo o negócio. Então ele fazia amizade. O cara tinha que ser que nem mosca em volta, sendo rodeado pela aranha. O cara tinha que ir devagarinho e tal, e aí fazer amizade e tal. Aí lá pelas tantas ele pedia namoro, para daí chegar ao casamento. Hoje não, o camarada conhece a menina hoje, amanhã vai para a cama, depois de amanhã já estão vivendo junto, depois de amanhã já se separaram, e aí porque os processos são pulados. Os processos eles vão pulando os processos, e quando a gente pula processo, irmão, dá errado, porque o que começa errado termina errado. Então Deus precisa nos levar aos processos, e faz parte do processo a gente estar sozinho, faz parte do processo a gente aprender a orar, faz parte do processo a gente aprender a ir para o quarto orar. Veja que Jesus, quando ele vai ensinar sobre oração, ele não diz assim, pega e manda um bilhete dizendo, peça a oração. Jesus diz, entra para o quarto e ora. Você está entendendo? Pastor, então a gente não pode pedir oração? Pode, mas você não pode ficar só em casa lá deitado. Agora os irmãos vão orar por mim? Eu vou esperar, vou ficar com meus pés para cima. Imagina, o pastor Fernando está orando, não está, nem precisa eu orar. O grupo da igreja lá da vida, aquele grupo lá é pau-ferro, aquilo lá, o que eu vou orar? Não, Jesus está dizendo, você está com um problema? Ore, entra no teu quarto e ore, entra no teu quarto e busca o Senhor, entra no teu quarto e fale com Ele. Isso é um processo individual, querido, é um processo individual. Não adianta a esposa entrar para o quarto, passa 10 horas orando e o marido fica todo minuto. É bom para ela, mas não é bom para ele, porque ele amadurece, ela não. Você está entendendo? Não é difícil entender, né? É que nem comida, irmão. O seu filho quer para ele ser forte, ele tem que comer. Taca ali feijão, taca ali arroz, batata, cozido, batata doce, enche de comida forte, ele vai crescer forte. A nossa vida com Deus é assim, querido. Se você não se alimentar espiritualmente, você vai ser fraco. Paulo diz assim, as pessoas que não entendem o corpo são fracas e doentes. Paulo diz, é por isso que há muitos fracos e doentes, porque não entendem o corpo, não conseguem discernir. Então, se o Senhor não nos tratar e a gente não entender que a pessoa, o amigo que realmente sempre está conosco, que vai sempre nos dizer a verdade, que vai sempre nos amparar, é o Espírito Santo. Mas Ele vai estar sempre conosco. A gente precisa entender que nem sempre alguém vai estar ali do nosso lado, mesmo você sendo casado, mesmo alguém estando 24 horas do seu lado, Deus vai te chamar para tratar com você sozinho. Então estar sozinho não é um problema. Estar sozinho não é um problema.
Deus quer nos tirar o foco de um reconhecimento. Deus quer nos tirar o foco de que alguém vai nos elogiar. Deus quer nos tirar o foco de coisas fúteis. Ele quer tratar com a gente. Então quando Elias é confrontado com o Senhor, ele diz assim: eu fiquei sozinho, mataram todos. Vamos seguir ali na leitura. Aí ele diz: eu fiquei sozinho, ainda querem tirar minha vida. Aí o Senhor diz para ele: sai daí, Elias. Olha a experiência que Elias teve com o Senhor, porque estava sozinho. Aí o Senhor diz para ele: sai daí, Elias, põe-te neste monte perante esse monte perante o Senhor. Aí ele sai da caverna. E eis que o Senhor passava, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava. Olha, imagina que vento é esse que quebra as rochas, as penhas. O vento que fendia as penhas, quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto. Agora imagina você está lá chorando: porque eu estou sozinho. Deixa eu ver aqui quem. O Hildo, vai lá na porta da tua casa. Aí o Hildo vai. Aí ele chega na porta da casa, vem um vento assim, derruba tudo, quebra tudo. Ele está lá parado, esperando para ver o que o Senhor vai fazer. Daí o Senhor não está no vento. Aí vem um terremoto, treme tudo, bagunça tudo. O cara já corria na hora. Elias está lá na porta. Vem um terremoto. E volta lá. Fendia os montes, quebrava as penhas. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Aí agora fugiu. Depois do terremoto, aí vem fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, que era a voz do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz que dizia: de novo, o que fazes aqui, Elias? Agora me diga, quando que Elias ia ter uma experiência dessas se a gente estivesse lá na cidade? Não teria. Mas o Senhor se manifesta a Elias naquele momento em que ele pensava que estava sozinho. Se a gente continuar lendo, o Senhor vai dizer: mas Elias, tu não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram. O problema é a gente pensar que está sozinho. O problema é a gente pensar que só tu é o cara que é perseguido. Só tu é a pessoa que é caluniada. O problema é você achar que só tu é a pessoa que as pessoas enxergam. Você achar que é, sei lá, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, sei lá o que você acha que é. E aí você se acha assim: porque eu estou sozinho, porque só eu estou sofrendo. E aí Pedro fala sobre isso. Irmãos, não pensem que o sofrimento que vocês estão vivendo é uma coisa só de você, uma coisa só sua, só dessa congregação. Mas isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. As pessoas são perseguidas, as pessoas são caluniadas, as pessoas sofrem por causa de Cristo. E nós nos lamentamos pensando: mas eu estou sozinho. Então o Senhor vem e se manifesta para Elias. No meio de todas aquelas coisas, o Senhor vem e ele ativa em Elias. O Senhor faz com que Elias volte a si. E ele se lembre que ele, o profeta Elias, ele serve ao Senhor que é poderoso e que está em todo lugar. O Senhor está em todo lugar. O Senhor não nos deixa sozinhos em momento algum. Você quer ver uma outra situação de alguém que teve uma grande experiência com Deus sozinho? Abra o livro de Êxodo capítulo 3 verso 1. Êxodo capítulo 3 verso 1. Se você tiver a sua Bíblia aí, se não está ali no telão. Êxodo capítulo 3. Quando o Senhor se apresenta para Moisés: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo,
no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Pode seguir. Ai, pulou. Vamos seguir aqui. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele vai falando com Moisés, e ele vai se apresentando para Moisés. Pergunta: Deus se apresentou a Moisés no meio da sua casa, no meio da sua família? Não. Deus se apresentou a Moisés quando ele estava no meio da cidade, no meio de uma multidão? Não. Deus se apresentou a Moisés quando ele estava num lugar cheio de pessoas, cercado de amigos? Não. Quando foi que o Senhor se apresentou a Moisés? Quando ele estava sozinho. Quando ele estava sozinho, o Senhor veio, se apresentou a Moisés, falou com ele, manifestou-se a ele. Mais adiante, ele começa a se manifestar junto com Arão, de tanto que Moisés colocou impedimentos. Então o Senhor disse: então chama Arão e ele vai contigo. Eu vou falar contigo, você vai falar para Arão, e Arão vai falar o que eu estou dizendo. Mas o Senhor se manifestou a Moisés de uma forma tão extraordinária, sozinho. Você quer ter experiências extraordinárias com o Senhor? Aprenda a cultivar a sua presença. Aprenda a ter prazer com a presença de Deus. Ao invés de lamentar e queixar-se de que as pessoas não estão andando contigo, de que as pessoas não estão te entendendo, vai orar, vai buscar ao Senhor, vai buscar a sua presença, vai se derramar diante dele, vai ter com ele as experiências que você precisa. Ao invés, às vezes, o tempo que nós corremos buscando o apoio de alguém que vai nos dar um incentivo, de alguém que vai nos dar uma motivação, de alguém que vai nos dar um resultado, esse tempo que nós perdemos buscando o reconhecimento das pessoas, se nós investíssemos buscando o Senhor, buscando a sua palavra, nos rendendo diante dele, grandes experiências nós teríamos com ele. Mas enquanto nós queremos ver o que as pessoas estão dizendo, enquanto nós queremos nos condicionar ao que as pessoas estão falando, enquanto nós queremos agradar as pessoas, enquanto nós queremos como cristãos agir politicamente correto e não tratar de assuntos polêmicos na vida com Deus. Dias atrás eu postei algumas coisas, as pessoas começaram a dizer: ah, mas o senhor não pode falar isso, ah, mas o senhor não pode tratar disso. Eu disse: ah, então eu tenho que falar só de coisas neutras, que não chocam, que não confrontam, que não chocam as pessoas. Aí as pessoas gostam, daí elas elogiam. Então quando a gente fala de algum assunto que é chocante, que é bíblico, que está na palavra, aí elas se ofendem. E enquanto a igreja moderna, ela quer buscar o aplauso da sociedade. Irmão, é uma coisa totalmente fora do entendimento da palavra, porque a igreja primitiva nunca buscou o aplauso da sociedade. A igreja se tornou um problema e ela entrou na apostasia quando ela começou a buscar o apoio da sociedade, quando ela começou a agradar a sociedade, quando ela começou a fazer coisas que a sociedade gosta. Então, quando todo mundo começa a aplaudir, você tem que ficar desconfiado, irmão. Quando todo mundo começa a dizer: cuidado, porque a Bíblia fala que aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, se o mundo, em vez de te perseguir, te aplaude, alguma coisa está errada. Você está entendendo? Uma coisa é as pessoas aplaudirem pelo teu trabalho. Ah, Maurício, barbeirão, aí, né, melhor da cidade, tá? O pessoal vem de longe para vir cortar o cabelo. Amém? Legal, vamos aplaudir, vamos falar, vamos elogiar. Agora, quando entrar num assunto bíblico, aí ele de repente dizer: não, mas isso aqui eu não posso falar, porque os caras, tem muita gente que me segue, tem muita gente que me acompanha no Face. Se eu falar sobre isso, o que essas pessoas vão pensar? Que se dane que elas vão pensar.
Eu tenho que falar o que a palavra de Deus fala. Não estou dizendo que ele não faz isso, mas estou fazendo só um exemplo. Então Moisés teve essa experiência com o Senhor sozinho. Elias teve a presença com o Senhor sozinho. Agora vamos à última experiência, que é a mais extraordinária de todas, que está em Apocalipse capítulo 1 verso 9. Apocalipse capítulo 1 verso 9, que é a grande experiência de João na ilha de Patmos. Meu Deus do céu, eu vou dizer para você, esses caras eram crente raiz. Essas pessoas, esses personagens, eles eram raiz, não eram Nutella. Por que João está lá na ilha de Patmos? João está na ilha de Patmos, irmão, eu já preguei sobre isso. Ele vai parar na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Porque tentaram matar ele 3 vezes e não conseguiram. A última tentativa, antes de mandar para a ilha de Patmos, os caras botaram lá um tacho de óleo fervente, jogaram João lá dentro. Qualquer um morria, não suporta a dor. E o couro de João encolheu, mas ele não morreu, ficou vivo. Aí eles não sabem o que fazer com João. O que eles vão fazer com esse homem? Esse homem não morre? Esse homem é imortal? O que nós vamos fazer? Manda para a ilha de Patmos. Manda para lá, na ilha de Patmos, uma ilha pedreira, uma ilha onde os condenados ficavam quebrando pedra. João, com 90 e poucos anos, quase 100 anos nas costas, é mandado para uma ilha para quebrar pedra. E qualquer um morreria lá, com uma serpente, um escorpião, qualquer situação onde uma pessoa tem que trabalhar muitas horas e se alimentar pouco, bebendo pouca água, morre por desidratação, num calor de 40, 50 graus. Eu saí para trabalhar com 30 e poucos graus, já fico louco para voltar para casa, não suporto calor. Aí lá está João o dia inteiro, ó, ninguém vem oferecer aguinha gelada, nada, está lá trabalhando, sozinho. Se fosse um crente Nutella de hoje, o cara condenava Jesus na hora. O cara, mas Jesus está me maltratando. João está lá, na ilha de Patmos, vivendo o seu sofrimento, apaixonado pelo Senhor, apaixonado por Cristo, buscando ao Senhor. Aí se nós lemos no começo, ele diz: João, eu estava lá, no dia do Senhor, eu estava buscando ao Senhor. E aí ele tem a grande experiência. João, pulou lá, olha lá, voltou ou não voltou? João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Um domingo. Um domingo ele está lá na beira de algum lugar, adorando ao Senhor, sozinho, não havia multidão, não havia congregação, não tinha ninguém para anotar o que ele estava escrevendo, porque o Senhor acorda ele cai desmaiado, num êxtase, na presença de Deus. O Senhor diz: acorda, João, acorda, levanta aí, porque você tem que anotar o que eu vou te mostrar, João. Sabe quantas horas João ficou lá, tomado pelo Espírito Santo? Quantas horas João ficou lá, se derramando diante do Senhor? Quantas horas, meu Deus, são 20 e poucos capítulos, cada visão uma mais louca do que a outra, e o Senhor diz: João, levanta, acorda, você tem que escrever isso, João, anota o que eu vou te mostrar, João. E João está lá sozinho, ninguém está lá com ele, ninguém para amparar João, ninguém para socorrer João, ninguém para amparar as dores que ele podia estar sentindo no seu corpo, com 90 e poucos anos. Irmão, uma pessoa hoje, com toda essa ciência que existe, com 98 anos, já está bem acabadinho, irmão, não está quebrando pedra, está descansando em casa, está curtindo a vida, está aproveitando os seus 90 e poucos anos. João estava numa pedreira, irmão. João estava trabalhando sozinho. E você fica lamentando às vezes: porque eu estou sozinho, porque eu me deixaram sozinho, porque eu estou passando por isso sozinho. João está lá na ilha de Patmos, e aí a palavra diz lá, e ele vai declarando essas coisas. O Senhor vai falando com João: eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por trás de mim uma grande voz como trombeta. A voz do Senhor era como o som de um chofar, era como a voz de uma trombeta. E aquela voz dizia: João, o que você vê, escreve no livro. Escreve no livro e manda às 7 igrejas. Ele vai citando ali no verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e
e voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro. Eu vi no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está dizendo: a igreja está nas minhas mãos, eu controlo todas as coisas. E ele vai dizendo que você houvesse está lá, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz era como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e ele da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Que visão de um homem sozinho, sozinho. E aí nós lamentamos: eu queria que alguém estivesse comigo, eu queria que alguém me dissesse alguma coisa. Pois está aí o Senhor contigo para te dizer o que você precisa ouvir. Está aí o Senhor contigo para enxugar tuas lágrimas. Está aí o Senhor contigo para te confortar, se é conforto que você precisa. Está aí o Senhor contigo para te confrontar, se é um confronto que você precisa. Está aí o Senhor contigo para abrir os olhos quando você precisa abrir os olhos. Não reclame porque você está sozinho. Que presença, que visão extraordinária. Sozinho. E pior, ou melhor, depois de tudo isso, depois de toda essa visão, depois de todas essas coisas, João sai da ilha de Patmos. João vai às igrejas. João apresenta o que o Senhor havia lhe entregado. Nem a ilha de Patmos matou João. Aí você diz: mas eu não quero ficar sozinho. Não quero. Pois, querido, você tem que aprender a estar sozinho. Você tem que aprender que a única pessoa da qual nós dependemos é Cristo. Você tem que aprender, querido, que o único amigo que realmente se importa contigo é Cristo. Que quem vai andar sempre contigo é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eles nunca te abandonam, eles nunca vão te decepcionar, eles nunca vão te abandonar, eles nunca vão te deixar sozinhos. Mas você precisa entender isso, você precisa se agarrar a isso, você precisa segurar nas mãos do Senhor e viver a sua situação sozinho. Entre para o seu quarto, aprenda a curtir essa solidão que o Senhor te colocou. Se chegar um momento em que Ele quer te tirar da solidão, em que Ele quer colocar você num lugar de aplauso, num lugar de reconhecimento, Ele vai fazer isso. Mas se Ele não quiser, curta a solidão, querido. Ame a solidão. Curta o tempo que o Senhor está te dando. Viva o tempo do hoje. Se hoje o Senhor quer que você esteja sozinho, esteja sozinho. Chore sozinho. Derrame as suas lágrimas diante do Senhor. A palavra diz que os anjos recolhem nos seus olhos cada uma das suas lágrimas. Elas são recolhidas pelo Senhor. E você lamenta estar sozinho. João nos ensina. Eu estava lá sozinho na ilha de Patmos, e o Senhor veio falar comigo, e o Senhor veio se apresentar a mim. E quando eu vi quem falava comigo, deixa eu seguir aqui. Quando eu vi aquele que falava comigo, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Quando eu vi, eu caí sobre os seus pés como morto. Ele pôs a sua mão sobre mim, Ele pôs a sua mão direita, e Ele me disse: não, João, não temas. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, escreve as coisas que eu estou te mostrando, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. E ele vai falando com João.
Sabe, querido, às vezes você quer tanto um reconhecimento que o Senhor pode estar falando contigo e você não ouvir, você não entender, porque você ainda não aprendeu a reconhecer a voz do Senhor. O Senhor pode estar falando contigo no momento da tua solidão, em que você acha que está abandonado por todos. Ele pode estar falando contigo e você não entender, você não discernir. Você não entendeu ainda que se você está sozinho é por um único motivo, porque o Senhor quer que você esteja sozinho. Ele quer que você esteja sozinho. Então nessa noite você precisa entender. Entenda isso. Não reclame porque você está só. Não reclame porque você se sente só. Veja bem, você pode se sentir só. Você pode pensar que está sozinho, mas você nunca estará sozinho. Sabe quando Jesus ele vai embora, depois da sua ressurreição, ele conversa com os seus discípulos. E ele quer que os discípulos entendam. E ele diz assim para eles: eu estarei convosco até a consumação do século. Essa é uma promessa para mim e para você, querido. Essa é uma promessa para todos nós. Então a palavra diz: Deus não é um homem que mente, Deus não é um homem que engana. Se o Senhor disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, Ele está conosco. Entenda isso. Entenda isso. Deixa isso entrar no teu coração. Você pode pensar que está sozinho. Você pode pensar que está abandonado. Você pode pensar muitas coisas, porque a nossa visão ela fica corrompida. A nossa visão ela é corrompida. Mas o teu espírito precisa entender que o Senhor Jesus está sempre contigo. Fique de pé e vamos orar. Fique de pé e vamos orar. Aleluia. O Senhor se apresentou a João. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a adorar o Senhor. Você não precisa de uma música. Você não precisa de um incentivo para adorar. Você sabe que o Senhor Jesus está dentro de nós. Você sabe que o Espírito Santo ele já está aí dentro. Ele não vai chegar, ele não vai vir, ele já está aí dentro. A palavra diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Não reclame porque você está sozinho. Não reclame porque você está vivendo um momento de luta. Porque às vezes você pensa que é uma luta e nada mais é do que um processo do Senhor. Porque nós chamamos de luta, o que o Senhor chama de processo. Ele está tratando com você individualmente. A palavra diz que Ele nos leva